Olá, esse vídeo vai ser basicamente sobre a estrutura básica que você precisa para vender no seu e-commerce. Naturalmente, eu vou compartilhar um documento com você, né, onde você vai acompanhar essa estrutura de vídeo. Ponto importante, cara, presta atenção, homem e mulher que esteja vendo esse vídeo, eu gostaria que você prestasse atenção no conteúdo e não necessariamente no design, que o maior foco de todos é o conteúdo e aquilo que você vai aprender, tá? Vou compartilhar uma tela, vou começar a mostrar um documento para você. Talvez vai ser um dos melhores vídeos que você vai ver, assim, de e-commerce, de estratégias, de tráfego. E espero que faça bom proveito e te ajude na sua tomada de decisão do seu e-commerce. Compartilhar minha tela com você. Beleza? Então, basicamente, o meu objetivo é te ensinar tudo que eu sei sobre o e-commerce, né? Quem eu sou. Eu já atendi mais de 100 e-commerces nesses últimos 5 anos, né? Eu gerenciei milhões de reais em mídia paga, né, nos e-commerces ali. Gerenciei e gerencio ainda. E minha empresa gera milhões de reais por mês, né, para os nossos clientes. Disclaimer, que até comentei antes, eu sou dos números e não do design, então dá foco no conteúdo, né. Outro ponto importante, quando a gente considera e-commerce, é tudo, né, então o que é tudo no e-commerce? Tudo é importante, né, nada é menos importante, um ponto ou outro, tudo comunica, tudo vende, tudo, 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 tudo. Então, às vezes, um detalhe de atendimento que você insere vai mudar os seus números. Um detalhe de um anúncio que você faz novo muda seus números. Um detalhe no seu site, então, tudo é extremamente importante, né. Outro ponto importante, tudo que eu vou mostrar é de algum cliente nosso ou eu já atendi de alguma maneira, né. Ou seja, é algo que eu vivo no dia a dia, né, então é algo que eu vivo no dia a dia, não é algo que eu estou falando da boca para fora de fato, tá. Primeiro ponto de todos, toda vez que eu vou falar de e-commerce, em e-commerces que vendem, eu vou iniciar pela estrutura do site, né, porque o site ele é o mais importante. Toda vez que você considerar o seu site e o seu e-commerce, você tem que pensar nele como se você fosse uma loja física, né. Basicamente, assim, é uma analogia legal a ser feita, é como se fosse uma loja física. Então você, naturalmente, você numa loja física, você não começa a fazer marketing, você não começa a fazer as estratégias antes mesmo de sua loja estar pronta, né, então você vai anunciar para as pessoas a partir do momento que a sua loja está pronta. Pontos importantes, tem muita gente que começa a anunciar, começa a fazer marketing para uma loja que não está pronta, e até por isso que a gente começa sempre pela estrutura do site. Existe uma aula aqui no meu YouTube onde eu falo mais profundo de estrutura de site, né, nesse ponto aqui eu vou passar alguns detalhes, né, não vou entrar tão profundo assim, eu aconselho que você veja outra aula de estrutura de site, é uma aula de 2 horas também que vai te ajudar aí. E beleza. Toda vez que você for pensar em e-commerce, vai existir níveis de e-commerce, níveis de complexidade de produto, operação, e isso vai demandar a maneira na qual você vai trabalhar no seu e-commerce, né. Eu vou puxar essa call muito para moda, porque, primeiro, é o maior volume de pessoas que me acompanham aqui, e também é o nosso maior volume de clientes que também acompanham e veem os vídeos que eu posto por aqui. Quando a gente pensa em moda, naturalmente, moda ele não é o mais complexo de todos, na minha visão, é o modelo de e-commerce mais complexo. Vamos ter estruturas ali um pouco mais simples comparado com outros e-commerce. Eu até trago alguns exemplos de alguns e-commerce que a gente construiu fora do nicho de moda. Por exemplo, se a gente pegar esses e-commerces aqui, essas páginas, eu preciso trabalhar elas com muito mais estrutura do que necessariamente um e-commerce de moda. Então, o que que é legal também, a gente analisar, por exemplo, nesses outros nichos, maneiras que nós estamos trabalhando essa página de produto para vender esse produto, né. Então aqui é uma página de produto muito bem desenhada, né. Toda vez que a gente pensa em página de produto, estrutura de site, eu estou pensando naturalmente em taxa de conversão, mais para baixo eu vou falar sobre esses números com você, mas é isso que a gente está buscando. Quando você pensa em moda, você não vai precisar de uma estrutura como essa, ou como essa, por exemplo, de página de produto para vender, né, mas assim, é legal que se você tiver algum outro nicho, tiver ideia de trabalhar em outro nicho, tenha noção que você vai precisar desenhar melhor as suas páginas, né. E aqui é um outro exemplo também, né, de um site que vende outro produto, então toda a estrutura, todo o UX ali, ele vem um pouco diferente. Eu vou puxar mais para moda e depois um outro momento a gente pode vir e abrir os detalhes que a gente pensou quando a gente estava construindo essas páginas aqui, tá. Quando a gente considera moda,
eu vou trazer alguns e-commerces, né, para vocês. Então, esse é o primeiro, esse é o segundo. Vamos nesses a primeiro momento, né? Pontos importantes. Aqui, naturalmente no e-commerce, foi o que eu comentei, tudo comunica, né? Então a gente abre esse e-commerce aqui, ponto importante, a página ela está comunicando, né? Dentro, já no primeiro banner eu tenho uma oferta, então eu tenho um desconto progressivo de uma oferta que está rolando e naturalmente essa oferta eu posso dar direcionamento para o meu lead dentro do site. Então, nesse caso dessa cliente, ela direcionou para uma categoria específica, né, que a gente pegou aqui para produtos que mais vendem, né? Uh, e a gente vê numa estrutura que eu sempre, quando eu penso em moda, a gente tem que pensar. Estrutura básica para mim, assim, de moda é mais vendidos no topo, por quê? O maior volume de acessos no e-commerce é sempre na home, né? Então, eu sempre vou ter muito acesso na home. E eu tenho o maior volume de pessoas ficando aqui nessa primeira página, e à medida que eu vou descendo no site, assim, um volume menor de pessoas fazem esse scroll. Então, eu preciso comunicar desde do primeiro banner até lá embaixo, totalmente estratégico, né? Então, se eu considerar, por exemplo, quando a gente pensa em moda, produtos mais vendidos, né? Então, a gente gosta de inserir os produtos mais vendidos, por quê? De cara, eu já mostro para o meu cliente o que eu tenho de melhor no meu site, né? Então, toda vez que eu estou falando sobre isso, eu gosto de dar um exemplo, que é o seguinte: quando você vai num restaurante que você nunca comeu, né? A pergunta que você vai fazer para o garçom é a seguinte: qual o prato que mais sai? E a mesma coisa a gente tem que considerar quando nós estamos falando do nosso e-commerce, por quê? No nosso e-commerce, a gente tem muito volume de acesso. E o maior volume de acesso geralmente vem de tráfego frio, né? Se você roda anúncio, né, seu maior volume de acesso ele vai vir de tráfego frio. E aí, naturalmente, você precisa mostrar para essa pessoa o que você tem de melhor a nível de oferta ali no primeiro momento, né? Então, eu vou mostrar os mais vendidos no topo como estratégia de fato e até prova social. Porque se esse aqui é os produtos mais vendidos, naturalmente vai gerar um desejo na pessoa de ver ou comprar. Então é tudo estratégico, né? E aí quando a gente desce, quando a gente pensa em moda, naturalmente a moda ela é movida a lançamentos, né? Então eu tenho os produtos que são curva A no e-commerce, dentro da estrutura de curva A, B, C, mas naturalmente também eu tenho produtos que vão ser lançados. Então essa estrutura de categoria aqui, ela vai sendo atualizada, né? Então é ela que você vai inserindo os seus lançamentos, o que você tem de novo ali, porque ao mesmo tempo que eu comunico, por exemplo, com um cliente que é novo, que é um tráfego frio, eu também tenho que comunicar com quem está voltando para o meu site, com quem está procurando produtos novos, e naturalmente uma mini banner e uma quebra aqui. Para mim, a estrutura de home ela é bem simples. Aqui nesse caso também, talvez eu jogaria uma sale, por exemplo, produtos que estão em sale, e o que é legal também, sempre olhar como fica no celular, sabe? Então, por exemplo, aqui é como que fica no celular para a gente ter uma noção, a visualização do usuário, sabe? Como que está ali dentro do e-commerce. Por exemplo, vamos dar uma noção, vamos ter essa vista aqui. Por quê? Celular? Porque sempre o maior volume de acesso vem pelo celular. E a gente vê as pessoas construindo os e-commerces pelo site, na verdade, considerando o desktop, né, o computador, e não pensa como que vai ficar o mobile, né, de fato, ali daquele e-commerce. Pontos importantes aqui também, que é legal, trabalhar a categorização bem estratégica, né? Se você observar as categorias bodies, calças, vestidos, elas estão bem organizadas para que a pessoa clique e, de fato, vá para o próximo estágio no e-commerce, né? Eu sempre tenho que trazer a pessoa o mais próximo possível do checkout, que é onde as vendas vão acontecer de fato ali, né? Então, se eu trazer um exemplo para esse aqui já muda um pouco a estrutura, mas eu vou ter coisas parecidas, sabe? Novidades, alfaiataria, que está vendendo muito nessa conta, e mais vendidos, né? E aí aqui para baixo eu vou ter algumas sales, algumas estratégias que estão rodando. Então, assim, não muda muito uma estrutura para outra daquilo que vende, né? Basicamente isso, né? A nível estrutura de site. E aí a gente vai ter alguns pequenos detalhes que são importantes para vender, por exemplo, quando a gente considera o e-commerce, que são informações importantes. Por exemplo, entre em contato, a gente passa que tem loja física, um contato, por quê? O que leva as pessoas a comprar ou não de um e-commerce é a confiança que ela vai gerar ali.
né? Então, se ela tiver confiança no seu site, ela vai comprar, né? Então, às vezes, talvez você, ou você já deve ter visto, pessoas nos comentários fazendo o seguinte, comentário, gente, alguém já comprou nessa loja? Sabe se é confiável? Então, a gente precisa matar isso daí e comprar, e gerar essa confiança com informações de FAQ, de contato, de se tiver loja física, igual esse caso, inserir loja física. Por quê? Para passar o máximo de confiança possível para aquela pessoa que vai comprar, né? Então, quando a gente volta para o documento, a gente vai ter alguns outros aqui, né? Pontos importantes, né? Que a gente tem que considerar, assim, que na minha visão é o básico do e-commerce. Eu tenho que ter informações claras, né? Tanto de oferta, de frete, formas de pagamento, porque a pessoa ela vai entrar no site e ela vai saber aquilo que naturalmente ela tem a oferecer, né? Então, quantas vezes eu já entrei em sites que a oferta não era tão clara, né? Então, se a gente considerar, por exemplo, se a gente considerar, peraí que eu estou recebendo uma ligação, beleza, parei. Normal, isso daqui vamos dar foco no conteúdo. Se a gente considerar isso daqui, eu já entro no site, eu tenho uma oferta muito bem clara daquilo que está rodando, né? Então, quantas vezes eu entro em sites que a oferta não está clara, né? Aqui, a oferta está na frente, né? Eu tenho a oferta na frente, eu tenho as condições de pagamento já bem de frente aqui para mim, aparecendo, né? E eu tenho as condições de frete. Por quê? Frete, na verdade, tudo isso constituem a oferta que você está colocando na frente daquele lead que está acessando o seu site, né? Pontos importantes, informações para passar segurança, categorização bem organizada que eu inseri aqui, botões de atendimento, eles são extremamente importantes. Lembra que eu falei que nada no e-commerce, na verdade, tudo comunica? Então, se vocês observarem, o botão de atendimento, ele está junto com o scroll aqui, porque às vezes vai gerar dúvida nas pessoas, né? E eu preciso que ela clique e vá para um time de vendas. Por quê? Pensando que você está gerando tráfego para o seu site. As pessoas estão vindo aqui e podem ter dúvidas. Se você não tiver esse botão de atendimento, naturalmente você vai gerar menos venda, porque o seu time de vendas no WhatsApp, seu time de atendimento, ele é um time que converte muito. Porque às vezes a pessoa vai cair lá no seu WhatsApp que ela está com uma dúvida em relação a essa peça. Só que, se ela cair lá em relação à dúvida nessa peça, e naturalmente você tira a dúvida dessa peça, e o seu time está treinado para fazer upsell ou fazer um cross-sell, que é vender outros produtos junto com esse produto aqui, naturalmente você aumentou o seu ticket médio do seu e-commerce, aumentou a sua taxa de conversão, por exemplo, e aumentou o seu faturamento, porque você tinha um botão ali. Parece simples, mas isso gera muito resultado. Eu entro em vários sites que às vezes o botão de atendimento ele não está junto aqui, entendeu? Então, assim, eu preciso ter um botão de atendimento. O time de vendas de WhatsApp vende muito, né? Então, existem tecnologias, né, que fazem isso daqui, eu não vou entrar nesses méritos de tecnologia por hora, vou falar mais por cima mesmo assim. Então, é extremamente importante. Se você observar, por exemplo, ó, tá vendo que todos os e-commerces têm, de novo, parece simples, mas em vários e-commerces eu entro e a gente não vai ter esse botão de atendimento, sabe? Então, é importante. Velocidade de carregamento alta, né? Então, quantas vezes eu entro em sites que a velocidade de carregamento está baixa, né? Então, eu preciso que a velocidade de carregamento esteja alta, por quê? Você consegue analisar a velocidade de carregamento do seu site por aqui. Você insere a sua URL, ele vai trazer como que seu site está. Se a sua velocidade de carregamento estiver baixa, naturalmente, hoje em dia, as pessoas elas não têm mais paciência para esperar, por exemplo, um site carregar, né? Então, eu estou rodando anúncio e a pessoa clicou no anúncio. Eu quero que você imagine, por exemplo, a jornada desse usuário. Ele recebeu um anúncio seu, clicou no anúncio e o seu site naturalmente demorou para carregar. O que vai acontecer com essa pessoa dentro da era da internet? Ela naturalmente ela vai sair fora. Ela não vai querer comprar de você, porque demorou muito. Ninguém tem paciência hoje mais. Só que se naturalmente a pessoa clicou naquele anúncio, o site carregou rápido, é, o site carregou rápido, a experiência daquela pessoa está diferente, carregou rápido, ela abriu, tá com a oferta, então você percebe que é uma jornada para a pessoa comprar. Se, por exemplo, eu matei a jornada na velocidade de carregamento do site, isso impacta nas vendas. Então, às vezes, outros detalhes que eu pego também quando eu vou fazer consultoria é analisar a velocidade de carregamento, né? Que às vezes as pessoas sobem um site absurdo com um monte de tecnologia, fotos de altíssima qualidade, e naturalmente isso está matando, não tá ajudando e só está atrapalhando de fato as vendas. Boas fotos, boas descrições, avaliações, né? Então, se a gente considerar, por exemplo, aqui,
a gente vai ter boas fotos, né? Por exemplo, pegar esse vestido aqui, eu vou ter fotos de estúdio. Por quê? Naturalmente, isso aqui está auxiliando, né, no processo de conversão, porque eu estou mostrando boas fotos desse produto aqui dentro do corpo da modelo, ou da cliente que está utilizando, né? Se a gente pegar, por exemplo, eu vou ter descrição do produto, é extremamente importante, né? Parece bobo, mas tem gente que não faz descrição. Se porventura você não faz descrição, aconselho que você faça o seguinte: vá no chat GPT e insira, né? Por exemplo, isso daqui, preciso que me traga, considerando, considerando que o maior volume de tráfego de ads. Então, assim, não tem desculpa hoje em dia para você não ter uma descrição, sabe? Eu vou deixar ele preparar aqui e a gente já volta. Avaliações na página de produto, então é extremamente importante. A avaliação, ela ajuda muito a vender, né? Quando eu tenho avaliações dos clientes, né? Isso aqui tá sem, ó. Mas aqui tem um exemplo de tabela de medidas. Isso aqui tem um ponto que a gente precisa ter avaliação. Por exemplo, compre junto na página, ajuda muito a aumentar o ticket médio, né? Então, são todos detalhes que ajudam muito na taxa de conversão. Por exemplo, né, eles ajudam demais, mais mesmo na taxa de conversão. Se a gente considerar, por exemplo, aqui, ó, avaliações na página de produto. Aquele ali tá 100, eu vou até passar para o meu cliente, importante. Isso, mas se você pegar, meu, todas as páginas, Amazon, qualquer coisa que você abrir de e-commerce, eu vou ter avaliação na página de produto. Então, por exemplo, detalhes. Às vezes, esses daqui que eu estou sem avaliações, a gente inserir a avaliação, a gente naturalmente vai vender mais, entendeu? Porque eu aumento a taxa de conversão ali. Então, por exemplo, tá vendo? Que ele tá me dando uma descrição, aí você vai adaptar de acordo com a sua realidade, né? Compre junto, que eu falei, detalhes para aumento de ticket médio no carrinho, isso aqui ajuda muito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo desse carrinho aqui. Considerando que eu inseri um produto só no carrinho, eu inseri um produto de R$ 199,90 no carrinho. Tá vendo que um detalhezinho aqui para aumento de ticket médio ele tá me dando assim, ó, ganho em frete grátis com mais R$ 50. Então, se eu voltar, eu vou querer o frete grátis. No caso, o usuário que está dentro do seu site vai querer o frete grátis. Isso aqui é uma coisa para aumentar o ticket médio. Não é muita coisa eu aumentar o ticket médio em R$ 50. Vamos fazer uma conta. Se porventura você envia, vamos jogar um número assim, ó, de 15 pedidos por dia, que é um volume baixo, e você aumenta em R$ 50 o seu ticket médio, você está falando de R$ 750 a mais de receita no dia. Se eu jogar 750 vezes 365, que é os dias do ano, você vai ter R$ 273 mil a mais de receita, né? Então, assim, essas estratégias parecem boba de aumento de ticket, mas auxilia muito na questão da geração de receita ali. E, naturalmente, o seu tráfego ele vai ser melhor aproveitado, você vai ter ROAS maior, CAC reduzido. Mais para baixo eu vou falar dessas questões de acompanhamento de métricas e performance, né? Informações de frete aqui claras, e beleza. E aí, extremamente importante a gente ter checkout transparente, né? Então, se eu adicionar o carrinho, por exemplo, o produto, e ir para o carrinho, eu vou ter um checkout claro, né? Tipo, na hora de finalizar a compra aqui, eu vou ter um checkout extremamente simples, solicitando poucas informações. Parece bobo, mas até hoje tem gente ainda que, tipo, solicita um volume brutal de informações ali. É, naturalmente, as pessoas não vão comprar, né? Porque elas não querem inserir um monte de informação, elas querem que seja fácil. Então, se o seu checkout estiver pedindo muita informação, até hoje em dia na internet, eu acho difícil, mas às vezes eu pego alguns casos, é válido você tipo, ir limitando e ser o mais rápido e clean possível ali, para a pessoa chegar no final e comprar de fato, né? Pontos importantes, foi o que eu falei, a gente tem uma aula aí, onde eu falo 2 horas, mais em relação à estrutura de site, aqui eu quero passar um parâmetro mesmo assim, mais por alto. Ponto importante, no e-commerce você está vendendo para uma criança de 10 anos ou para uma senhora de 80 anos. Então é isso que você tem que ter na sua cabeça, né? Quando as informações são fáceis de ser lidas, de ser clicadas, meu, naturalmente ali as pessoas vão comprar. Uh, eu vejo muitas pessoas investindo absurdo na estrutura do Instagram, e investem nada no site.
Só que a diferença de um para o outro é o que o site ele trabalha para você, diferente do Instagram. O Instagram, ele é o canal de aquisição, ele não é o canal de venda. E, meu, às vezes aí você vai ter post que ele não vai trabalhar nem um dia para você que você faz, diferente das suas páginas, que elas vão trabalhar para sempre. Vamos dar um exemplo dessa calça aqui de fato. Essa calça, você concorda comigo que ela é tipo atemporal, é uma calça preta, né, de cirrê, né, de uma calça flare, que vai vender, tipo assim, entre aspas, para sempre. Então, se eu tenho uma página que ela tá trabalhando para mim, ela tá com essas informações, eu só preciso, entre aspas, jogar tráfego para essa página que ela vai vender para mim, né? Diferente do Instagram, que você tem que estar postando para aparecer. Aqui o seu site está trabalhando para você. Vamos dar um exemplo. Outro ponto importante também é ter vídeos na página do YouTube. Hoje em dia converte muito. E a gente vai pegar ainda produto de sites que não tem nada de vídeo. Então aqui eu vou ter um vídeo na página de produto que vai auxiliar, né? Ele vai me dar até na hora do clique eu ir entender um pouco mais do produto, e isso é extremamente importante, né? Existem tecnologias que você vai trabalhar para inserir vídeo que é extremamente simples. Você só conecta a API, as integrações ali, insere os vídeos e naturalmente ele começa a aparecer na página do cliente. Então aqui você vai ver, por exemplo, um vídeo que foi postado no Instagram, que está sendo utilizado no site para vender, né. E beleza. E aí o outro último ponto, quando eu vou falar de site, é o seguinte: escolha bem a plataforma que você vai trabalhar. Por quê? Se você tiver uma plataforma ruim, ela não vai te entregar performance, o site vai ficar lento, eh, ou naturalmente tecnologia, dados não vai te entregar e não vai te ajudar ali na tomada de decisão. Eu, naturalmente, eu gosto de 2, que é a Shopify e a Nuvem Shop, né, que eu acho que super atende, assim, vai ter outras, assim, mas o que eu mais vejo, assim, e eu gosto de trabalhar é Shopify, Nuvem Shop, até que na empresa a gente é partner da Shopify, não é em vão, da Nuvem Shop também, a gente gosta muito dessas plataformas onde elas entregam, de fato, performance que a gente precisa ali para os nossos clientes. Hã, beleza. Detalhezinho que muda a taxa detalhe que muda tudo, aumenta a sua taxa de conversão e coloca você à frente da sua concorrência. Você ter frete expresso, né, então, naturalmente, tem vários e-commerces hoje que eles não trabalham com estrutura de frete. E tem muita gente que, por exemplo, quando vai construir uma oferta para o e-commerce, ela só pensa assim: produto, preço, produto, preço. Só que a logística, ela faz parte da construção da oferta no seu e-commerce, né, então porque hoje o e-commerce ele é uma empresa de logística, né, então você tem que pensar o seguinte: o quão rápido você consegue entregar esse produto vai te diferenciar, né. Então se você observar, por exemplo, o Mercado Livre, a grande oferta do Mercado Livre hoje é o frete, que você vai entrar no Mercado Livre e ele vai falar: "Pediu, chegou". Às vezes você vai comprar, você vai receber no mesmo dia, ou às vezes você vai comprar e vai receber, sei lá, 24 horas depois. Então isso tem um peso, um impacto muito grande na hora que a pessoa vai tomar a decisão ali, né. E tem muita gente, até coloco para baixo, ó, as grandes empresas de e-commerce, uma das métricas que eles acompanham, no volume de métricas surreal, empresas que são sérias, elas têm um acompanhamento de métricas bem forte, a velocidade que está a distribuição. Então, quão rápido está entregando para os clientes, eles acompanham. Por exemplo, isso é até uma dica, se você não acompanha isso, passe a acompanhar, porque naturalmente isso vai te ajudar muito, a entender como que está a experiência do usuário dentro do seu site, né. Toda vez que você pensar, por exemplo, em frete, pensa como que é a sua característica quando você faz uma compra, né. Quando você faz uma compra na internet, você não vê a hora de chegar, né, você fica cara, você fica às vezes até ansioso para chegar, e a mesma coisa dos seus clientes. E aí quando você consegue entregar rápido, você supra as expectativas e naturalmente esse cliente ele vai comprar de você. Por exemplo, em moda feminina, quando a gente isso é dado, tá. Tem várias clientes nossa que quando começa elas vendem modas que o pessoal vai usar para uma festa, algum evento no final de semana. Quando começa a chegar no final de semana, naturalmente, as pessoas as mulheres até coloquei aqui, ó, elas abrem o guarda-roupa, a roupa cai em cima dela e, ela fala que não tem roupa. Só que, aí ela fala que não tem roupa, aí ela vai pra internet. Nessa que ela vai pra internet, ela recebe um anúncio. E aí quando ela recebe um anúncio, ela entra naquele site daquela peça que ela gostou, ou ela já tá lembrando daquela marca, ela entra no site e às vezes o primeiro banner tá comunicando, frete expresso. Nesse momento, na cabeça dela, a decisão ela sai totalmente do racional e ela vai para o emocional,
porque ela quer comprar para receber. Então ela meio que não tá nem aí pro preço que ela tá pagando, porque ela quer comprar para receber aquele look no dia, porque ela vai ter um evento hoje ou amanhã, então ela quer comprar para receber, né? Então um grande exemplo que a gente tem aqui é o e-commerce do meu sócio que a gente tem na casa. Então, se você observar, a nossa grande oferta hoje aqui, ela é uma oferta logística. Então, a gente tem no topo entrega expressa, recebe em 24 horas, frete expresso, entrega expressa. A gente está sempre comunicando a questão de frete, porque é extremamente importante isso, né? Se a gente, foi o que eu comentei, se a gente notar, por exemplo, o Mercado Livre, é, se a gente notar, por exemplo, o Mercado Livre, é frete, né? O jogo deles é frete total. E é isso. Ah, beleza. Se a gente vir agora, eu falei de estrutura de site, foi o que eu falei. Tem mais uma aula aí, né, de site, né? Se você, por exemplo, vir aqui mandar mensagem para a gente cadastrar, eu vou mandar para você também toda uma estrutura de análise de sites que convertem, né, daquela aula que está lá, que é todo um desenho, material para você estudar com mais profundidade. Beleza, só entrar em contato aqui que a gente vai enviar todo esse material para você. Beleza. A parte de estrutura de site a gente finalizou, né? Então, quando eu penso no básico de um e-commerce que vende, primeiro de tudo que eu falei, estrutura de site, eu expliquei os motivos. Aí agora eu vou para outra etapa, que é conteúdo, né, a nível de social e UGC, né? Quando eu penso em conteúdo, né, eu vou abrir aqui para vocês a estrutura de conteúdo que eu julgo importante, né, para trabalhar no e-commerce. Aqui vai ter algumas coisas que eu já comentei com vocês. Esse material aqui também você pode ter acesso. Beleza. Hoje, quando você pensa no e-commerce, o e-commerce, ele é uma impressora de dinheiro, né? Então, tudo que eu coloco aqui explodiu minha cabeça quando eu comecei a enxergar a minha empresa dos meus clientes como uma impressora de dinheiro. E aqui eu deixo as etapas, né? Então, a primeira etapa é geração de demanda, depois é conversão. Então, quando a gente pensa em conversão, a gente está pensando em site, retenção, que é tudo a experiência do cliente dentro do site, as estratégias de CRM que você vai utilizar, logística, gestão financeira. Se você faz tudo isso aqui muito bem feito, naturalmente você vai estar imprimindo dinheiro no final do processo. E aí, onde que entra o conteúdo aqui? A primeira etapa dessa máquina de dinheiro é a geração de demanda, né? É a aquisição de clientes. E o conteúdo, ele é uma ferramenta absurda para geração de demanda. Então, na minha visão, o founder, no caso de você, no e-commerce, você tem que estar todos os dias olhando para o primeiro estágio. Porque se você está gerando demanda suficiente no seu site, todas as outras estruturas, elas naturalmente elas vão estar sendo abastecidas, né? Uh, então aqui você tem que olhar todos os dias, geração de demanda, geração de demanda, geração de demanda todo dia. Porque se você está gerando demanda, naturalmente isso serve como um escudo para todas as outras coisas. Porque está tendo demanda, está tendo venda. Então, assim, ter a venda ali naturalmente vai te blindar de outros problemas que você tem se você não tiver a venda, né? Então aqui o founder ele tem que olhar todos os dias. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em canais e conteúdos, eles estão no topo, né? Então, o conteúdo, faz parte da estratégia de geração de demanda para o e-commerce. Então, se eu tenho conteúdo, se eu tenho ads, se eu tenho UGC, influenciadores trabalhando, se eu tenho CRM, naturalmente, eu vou gerar demanda para o meu site. Se o meu site está convertendo, igual eu falei naqueles estágios, pequenos detalhes, ele vai converter, naturalmente você tem uma impressora de dinheiro. Só que eu preciso da estrutura de conteúdo, e aí o Ads, ele precisa de conteúdo também para rodar Ads. Influenciadora, naturalmente, é conteúdo. CRM, eu vou ter conteúdo tanto em vídeo quanto em texto. Então, assim, por isso que é extremamente importante. A gente vive na era do conteúdo, né? Pontos importantes um canal não anula o outro, né? Então, eu já recebo várias mensagens. Eu já faço conteúdo, não preciso fazer ads. Ou, eu estou fazendo ads, mas não estou fazendo tanto conteúdo. Muito pelo contrário, quando você faz todos, né, um vai ajudar o outro. Se você tem, por exemplo, mais conteúdos, os seus ads eles vão funcionar melhor, você vai ter mais conteúdos para rodar em ads. Se você tem mais ads funcionando, né, mais pessoas vão chegar no seu Instagram todos os dias. E se você tem conteúdo lá recebendo essas pessoas, naturalmente seu Instagram vai vender mais. Se você aumenta a sua relevância, a sua marca aparece mais em ads, por exemplo, naturalmente fica mais fácil você fechar com influenciadores. Se você tem influenciadores e o GC trabalhando, naturalmente sua marca vai estar aparecendo para outras pessoas que vão vir para o seu Instagram e aí eles vão pegar o conteúdo.
os influenciadores também vão estar aparecendo para outros influenciadores, às vezes eles vão seguir sua marca, então fica mais fácil você fechar. Então, assim, a mentalidade é você trabalhar o máximo de canais possíveis e ter, de fato, o conteúdo ali. Tem muito mais, né, que eu até acabo trabalhando, assim, quando você pensa em estrutura de canal de aquisição no e-commerce. Aqui é um mapa mental de alguns canais que dá para trabalhar no e-commerce, mas, por exemplo, aqui eu sempre, antes de eu me aprofundar, eu trago um exemplo, né, de publicidade nativa, que é esse daqui, ó, o último aqui. Só vocês observarem, por exemplo, o quanto que aquela tech t-shirt da Insider cresceu no YouTube, né? Todos os canais no YouTube que você abria, você tinha todos os canais no YouTube que você abria, você tinha Insider aparecendo com cupom de desconto, né? E aí tem muita gente que não faz isso, por exemplo. Eu não vou entrar nesses detalhes, nessas estratégias, mas é mais para vocês terem uma noção de estratégias que dá para fazer, canais de aquisição que dá para trabalhar no e-commerce. Agora, aqui eu tô falando, eu falei que ia falar de conteúdo, né? Mas aqui eu falei uma breve introdução, de fato, e aí eu vou para a estrutura de conteúdo que eu julgo necessário, né? O que que você tem que pensar? Conteúdo hoje é a moeda do século, né? Então, quanto mais conteúdo você tiver, mais alcance você vai ter. Quanto mais alcance, você vai ter mais leads, mais venda. É basicamente isso, né? Eu até coloco aqui que minha empresa, eu quero virar uma indústria de conteúdo. Quanto mais conteúdo eu tiver, mais eu estou aparecendo para as pessoas e, naturalmente, esse ciclo aqui ele vai sendo retroalimentado. E aí, às vezes, até fala um ponto. Muito provável que você não venda tanto porque você não produz o conteúdo que você imagina que produz, né? Você produz muito pouco, às vezes você não é tão estratégico na produção de conteúdo. Ponto importante. Quando você vai trabalhar com conteúdo, primeiro ponto de tudo, você tem que trabalhar em volume. Tá, o que que é volume? Eu vou mostrar para você um exemplo básico abaixo, que, tipo assim, eu ainda acho que é pouco, né, para considerando e-commerce assim, mas beleza. Uma vez eu vi uma frase que eu até deixo aqui, que ele meio deu uma bugada na minha cabeça, que foi o seguinte: cada vídeo que você solta na internet, ele é um bilhete premiado para você. E aí a pergunta que fica: quantos bilhetes premiados você tem soltado na internet? Às vezes você vai soltar um vídeo que vai pegar esse volume de visualizações e naturalmente vai fazer você vender muito mais e sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque a partir do momento que você tem um vídeo que ele entregou, todos os outros vídeos que você tem dentro do seu Instagram, eles vão ser entregues mais. Então, o seu bilhete premiado você encontrou. Só que você tem que pensar: quantos testes eu fiz? Quantos bilhetes premiados eu soltei? Às vezes você está soltando muito pouco, né? E aí um ponto, quando eu penso em conteúdo, você tem que ter uma mentalidade de produção de conteúdo, né? Ele é extremamente importante, né? E outro ponto, você tem que separar um horário na sua agenda para produção de conteúdo, né? Eu deixo aqui um print na minha agenda, onde eu literalmente deixo minha agenda travada, como se fosse uma reunião, para eu produzir conteúdo. Por exemplo, aqui, esse vídeo que eu estou fazendo para vocês é como se fosse uma reunião extremamente importante com a minha área de geração de demanda, com minha área de conteúdo ali, porque eu preciso abastecer as outras áreas da minha empresa para eu vender. Então, assim, isso aqui hoje estava na minha agenda. Então, eu estou fazendo a minha reunião, que é extremamente importante. Eu julgo que é muito mais importante do que várias outras coisas, porque disso daqui vai derivar várias outras coisas. Mas, assim, é mentalidade de produção de conteúdo. Às vezes, você não está produzindo tanto conteúdo quanto você imagina também, porque você não tem esse horário na sua agenda. Você não trata com essa mentalidade extremamente importante dessa de produção de conteúdo, tá? E aí aqui, por exemplo, eu trago para te ajudar um plano para você seguir pelos próximos 30 dias. Eu duvido, se você não seguir isso daqui, você não vai vender mais o seu e-commerce, que é basicamente você postar 2 Reels por dia, um post no feed, 6 stories por dia e um vídeo de UGC por dia. Eu duvido que você não vai vender mais, né? E eu acho até pouco. Por exemplo, se você separar a mentalidade de 1 a 2 horas, por exemplo, por dia, para você fazer um Reels, você consegue fazer, tipo, de 2 a 3 Reels por dia, dependendo do dia. E tirar uma foto do que você está vendendo e postar no feed também. Fazer stories, 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite, e um vídeo de UGC contratado, por exemplo. Às vezes você vai contratar em UGC para te entregar 10 vídeos. E aí você posta um por dia. Então, eu duvido muito que você não vai vender seguindo esse plano aqui. Isso aqui é uma ideia, tá? Tem clientes que rodam com um plano bem maior, mas aqui eu trago uma coisa mais light aí para você começar a trabalhar e entrar nessa mentalidade de produção de conteúdo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em moda, você tem que pensar uma estrutura que tem para te ajudar, né, a você pensar.
Você vai abrir qualquer e-commerce de moda que você observar, ele vai seguir sempre 4 linhas de conteúdo. Um produto, ou você vai fazer conteúdo em cima de produtos que você tem disponível em estoque. Você vai fazer spoiler de produto novo, mostrando pequenos detalhes assim. Você vai comunicar restock, né, do que vocês têm, e aí você vai fazer alguns posts de respiro, que não só oferta, né? Você vai fazer posts de engajamento para você engajar sua audiência, porque você tem que considerar que nem todo mundo entra, na verdade as pessoas não entram no Instagram para comprar, né? Aqui é um desenho que eu fiz, basicamente o que você tem que seguir de estrutura, se você não tiver ideia do que postar, né? Basicamente isso, a estrutura de conteúdo, né? Hã, porque eu preciso dessa área de geração de demanda para eu jogar as pessoas para o meu site. Meu site vai estar estratégico dentro disso aqui que eu apresentei para vocês, e naturalmente você vai ter mais venda. Conteúdo, né? Então tem essa parte que depende de você, e aí você vai ter a parte de UGC, né? E influenciadores. Hoje em dia, UGC e influenciadores, eles convertem muito, né? Uh, Aqui, naturalmente, eu tenho uma aula também no meu YouTube, onde eu entro em mais detalhes desse documento aqui de UGC, mas é extremamente importante que você veja, né? Eu não vou entrar nesses méritos, eu quero que você veja outra aula, porque eu já tenho uma aula gravada em cima disso aqui, desses detalhes. Vai lá, que é uma aula assim, ó, como trabalhar com UGC para atingir R$ 100.000 por mês do seu e-commerce. Eu vou deixar aqui também para você acessar, né? Mas aqui vai ter vários detalhes, né, de como trabalhar com UGC. Ponto importante que eu deixo, né? A gente está alavancando a empresa, né? Então, quando eu aprendi esse termo, alavancagem, que é basicamente eu ter um esforço financeiro pequeno, para isso me gerar um esforço financeiro mais alto do outro lado, é isso que a gente está buscando. E aí, quando você está alavancando com o UGC, na verdade, quando você pensa, por exemplo, em alavancagem, você vai ser sempre 4 tipos de alavancagem. Mídia, uma alavancagem de mídia, uma alavancagem financeira, uma alavancagem trabalhista, que é ter as pessoas trabalhando para você, e uma alavancagem com tecnologia, seja códigos, IA, fazendo atendimento, porque naturalmente você vai ter alavancagem. Você vai ter um volume alto de atividades para pouco trabalho, né? No caso das UGCs, a gente está trabalhando uma alavancagem muito forte em mídia, né? Porque a gente vai naturalmente coletar a mídia delas, né? Então a gente vai ter um exemplo, se eu pegar aqui, vamos dar um exemplo que, é, vamos dar um exemplo. Bruna Marquezine, vou jogar absurdos, né? Mas, por exemplo, as marcas que fecham com a Bruna Marquezine, elas estão alavancando porque, naturalmente, ela vai imprimir para 44 milhões de pessoas, né? E, naturalmente, por exemplo, vamos pensar nessa marca, se isso aqui é uma marca, é um fotógrafo. Por exemplo, esse fotógrafo aqui, ele apareceu para, sei lá, 2 milhões de pessoas. Então, assim, você alavancou. Você fez um trabalho que foi fechar como influenciadora e apareceu para um monte de gente através de um conteúdo. Eu sei que aqui eu joguei um cenário absurdo, mas você vai trazer, de acordo com a sua realidade, essa questão dos IGC. Aí você vai ter vários detalhes. Você vai construir posicionamento de marca. Aqui eu aconselho que você veja mais a aula de UGC, né? Eu vou passar por alto. O que é importante nesse material que você também tem a visualização dentro de canais de aquisição, que o GC faz parte de um dos canais, né, que volta também naquela linha de conteúdo que eu mostrei para vocês, né, publicidade nativa. Ele é um canal, né, de vários, que um não vai anular o outro, né, mas assim, de novo, aconselho que veja a aula lá de UGC. Outro ponto importante, aqui eu deixo, nesse documento, eu deixo como que você vai fazer tudo isso, e aí tem planilha também de construção para você ter um acompanhamento, se você não faz trabalho de GC, né? Minha percepção, por exemplo, de marcas que eu atendo bem forte, assim, eles têm uma pessoa no time, ou às vezes até um time, trabalhando todo dia, fazendo a aquisição de UGC, fazendo esse contato de tão importante que essa área é na empresa, né? Tem uma pessoa que lida todos os dias com o UGC, pra você ter ideia, né? E aí, beleza, aconselho que veja a aula, mas aqui vai ter toda uma planilha para você utilizar também. É, e beleza. Então, aqui, conteúdo, né, é extremamente importante, para mim é o básico do e-commerce que vende. Então, passei por conteúdo, passei por UGC, esse daqui eu não entrei em tanta profundidade, porque nós já temos um vídeo aqui, eu vou deixar disponível o vídeo para vocês também, né, vou até pegar aqui e já vou inserir para para vocês saber o que fazer, né, com o UGC. É esse vídeo aqui, ó.
como usar o GC para alcançar 100k mês no e-commerce. Eu vou copiar o link e vou deixar aqui para você, também para você assistir. Beleza. E o último e terceiro pilar, não menos importante, a gente vai falar de performance voltado para tráfego pago, né? E aí eu separei por 4 estágios. Primeiro, fundamento, né? E aí que vai ter bastante coisa. Criativos, estratégias de competitividade e controle de dados e análise de CAC LTV, né? Onde que mora o dinheiro de fato. Primeiro ponto de todos, que isso aqui é uma coisa que eu comunico bastante, mas nunca é demais, é entender que o e-commerce ele é uma matemática. Ele é uma matemática pautada em 3 grandes pilares, né? Então, ele é uma matemática pautada em acessos, né? Que são sessões, taxa de conversão, ticket médio, né? Esse é o fundamento de qualquer e-commerce. Por quê? Acessos vezes taxa de conversão é igual a pedidos, né? É igual a pedidos. Pedidos vezes ticket médio é igual a receita. E quando você considera um e-commerce que você está escalando, é sempre esses 3 detalhes que você está ajustando. Então, por exemplo, em toda aquela estrutura que eu falei para vocês que um e-commerce trabalha, um site, né, que vende ali, quando a gente está querendo fazer aquelas alterações, nós estamos querendo mexer em taxa de conversão, né? Então, eu falei, ó, coloca o botão de atendimento para você ter mais pessoas vindo para o WhatsApp, ali você vai vender mais. Eu estou querendo mexer nessa métrica, eu quero aumentar a taxa de conversão. Quando eu estou, por exemplo, aumentando o volume de investimento em tráfego, ou fechando com o UGC, fazendo conteúdo, eu estou mexendo nessa métrica aqui. Quando eu estou mexendo no brand da marca, mexendo em produto, estratégia de oferta ali, eu estou mexendo no ticket médio. E naturalmente você vai ter algum e-commerce, na verdade no seu e-commerce, essa métrica ela vai estar variando e a sua receita vai estar variando, você vai entender qual métrica dessa que está variando, né? E aí, por exemplo, o e-commerce que quer escalar, ele tem que se atentar a esses detalhes. Vamos dar o exemplo desse e-commerce aqui, suponhamos que esse aqui é um caso real, que você tem 20 mil sessões por mês, 20.800 sessões, a uma taxa de conversão média de 1,2, a um ticket médio de 205. Naturalmente, seu e-commerce estaria faturando 51 mil reais. Se, por exemplo, eu sair dessa taxa de conversão de 1,2 e vou para 1,5, que eu ganho 3 casas decimais dentro da taxa de conversão, olha o que acontece com a receita. Só de ter mexido naturalmente na taxa de conversão. Então, você, necessariamente, você não precisou aumentar seu volume de investimento em tráfego, você só aumentou a sua taxa de conversão e, naturalmente, você faturou mais. E aí, com isso daqui, às vezes você vai voltar aqui e vai falar, não, beleza, eu quero esse mês aumentar meu volume de investimento e eu vou aumentar minhas sessões. Eu vou para 23 mil sessões, por exemplo. Olha o que acontece com a receita. Então, esse é o jogo, né? Precisa ter noção disso para que você venha, por exemplo, que eu falei que é o fundamento, né? Árvore de KPI, matemática do e-commerce. Aqui tem um detalhamento dessa matemática. Eu sempre comunico, é a base, é o macro de qualquer e-commerce. Nós estamos sempre comunicando porque, assim, são conceitos, né, que eles não mudam, independente do nível do e-commerce. E aí, com isso entendido, por exemplo, essa matemática, e aí se você não entendeu, aqui vai ter toda uma explicação certinha dos detalhes, dos impactos, mas eu aconselho que você entenda, porque se você pensar nisso, você sempre vai estar mexendo nessas métricas. Qualquer atualização você vai pensar, eu estou mexendo em sessões, eu estou mexendo em taxa de conversão, eu estou mexendo em ticket médio, por exemplo. O que eu quero mexer? A nível de vendas, estrutura de aquisição do e-commerce. E aí, quando eu vou para o próximo estágio, que depois eu vou entrar em controle, né, dados, vocês vão ver esse número aqui, ele entrando em jogo, né, ele movimentando ali o, ele movimentando de fato o e-commerce de fato, né. Outro ponto que mexe ponteiro em tráfego é os criativos, né. Então, antes de eu pensar em estruturas de criativos mirabolantes, estratégias absurdas, eu tenho que pensar naturalmente nos meus criativos que eu estou utilizando. A partir do momento que você escolheu trabalhar com tráfego, você tem que pensar o seguinte: todos os dias eu tenho que produzir criativos novos. E aí eu deixo aqui, por exemplo, em moda, um guia de criativos para você acessar, né, entender. Por exemplo, aqui são os criativos que mais vendem, né, em várias contas que eu peguei, para você ter uma base e conseguir estudar de fato com os criativos nossos que mais vendem. E eu também tenho uma aula que eu vou deixar aqui para você disponível, onde eu entro em detalhes e explico as estratégias por trás desses criativos, né? Então, esses criativos aqui, ó. Eu estou falando muito sobre esses criativos, então você pode ver essa aula aqui também, onde eu estou falando de criativo,
Por quê? Pode ter a estrutura de campanha dentro de ads. Às vezes você não vai ter a melhor estrutura de campanhas desenhada lá dentro dos anúncios, mas se você tiver bons criativos, naturalmente isso vai fazer com que você venda mais. E aí eu sempre deixo assim, ó, você está um criativo de duplicar suas vendas. Se você vende 100 mil, você pode ter um criativo que ele vai, tipo, fazer você escalar muito mais. E aí, nas contas que mais vendem, você sempre vai ter vários criativos funcionando. E aí, às vezes, um para de performar, e como você está nessa produção constante de novos criativos, naturalmente você vai substituindo esses. Então, você não pode entrar numa zona de conforto e parar de produzir criativos. Eu, naturalmente, na minha empresa, eu rodo anúncios, e se eu não consigo todos os dias, todas as semanas eu estou produzindo criativo, estou tendo ideia de criativo, né? Então, e o que me dá muita ideia é ter acesso a esses criativos, a fazer pesquisas de fato. Aqui eu deixo organizado para vocês, mas eu tenho vários guias assim que eu posso liberar, né? E a gente acaba entregando para os nossos clientes para eles conseguirem trabalhar, né? Então, é extremamente importante que você dê uma ênfase muito forte nos criativos que você está produzindo. Eu não vou entrar em detalhamento dos criativos, porque foi o que eu comentei. Tem uma aula só de criativo, lá eu explico as estratégias, o texto, a copy que você vai utilizar, tem um guia para você se referenciar, e aí, naturalmente, se você quiser ter acesso a isso, você vai precisar se cadastrar aqui para eu te enviar no seu e-mail isso daqui. Mas beleza. E aí, quando você pensa, por exemplo, em ads, você tem que ter estratégias e competitividade, né? Então, um ponto importante, o que que é estratégia? Você não vai necessariamente entrar rodando ads para o Brasil inteiro. É, Você não vai rodar ads para o Brasil inteiro. Você vai naturalmente rodar onde você tem competitividade logística ou você tem. Perdão. Dia a dia acontecendo, normal. Um instante. Eu vejo várias vezes pessoas acessando, né, e rodando anúncios onde elas, cara, tá rodando anúncio no Brasil inteiro. Então, às vezes, se é uma pessoa de São Paulo e tá rodando anúncio, por exemplo, no Nordeste, né? Nessa que você é de São Paulo rodando anúncio no Nordeste, naturalmente a pessoa que vai acessar o seu e-commerce, por exemplo, ela vai pegar um frete muito caro. Então, você não vai ter competitividade. Além do frete estar muito caro, ele vai estar demorado. Então, você vai estar vendendo menos do que necessariamente você imagina, mas às vezes é por conta disso. Aí você pensa, meu Deus, eu estou rodando anúncio, eu estou rodando eu estou rodando associando no meu site, mas eu não estou vendendo. Então você tem que rodar anúncio onde você tem competitividade logística para fazer distribuição. Lembrando que o e-commerce ele é uma empresa de logística, igual comentei, né? Aí tem alguns outros detalhes de competitividade que eu entro, e eu tenho algumas aulas no meu YouTube onde eu entro em mais profundidade em ads. Aqui, o quarto e penúltimo ponto é a parte de acompanhamento que você precisa ter, né? Então, o e-commerce é um volume muito alto de acompanhamento de dados. Então, aqui é um exemplo de uma planilha que a gente utiliza para acompanhar os dados dos nossos clientes, né? E, naturalmente, por quê? Porque eu preciso ter esse acompanhamento, né? Eu preciso ter muito, muito forte acompanhamento, porque é um volume de dados surreal que o e-commerce está gerando, e eu preciso estar na ponta do lápis acompanhando essas coisas, porque é sobre isso, é um jogo de números, é um jogo de mensurando as coisas, então você vai acompanhar, por exemplo, a nossa planilha, receita captada, receita de mídia paga, percentual de dependência de mídia, investimento, tudo certinho aqui. Essa planilha também, eu tenho mais uma aula disponível no YouTube aqui, onde eu entro nos detalhes dessa planilha que você pode utilizar, né? Que é esse, cadê? É esse aqui, não, é essa aula aqui, ó, onde eu entro nos detalhes dessa planilha, eu vou explicar ela em todos os detalhes, e é um exemplo que você pode ter, né, para você trabalhar ali, né? Vou compartilhar aqui também, vou deixar no material, para você conseguir entender a profundidade de como que você usa essa planilha, mas passando por alto aqui, a gente vai ter todo um acompanhamento por canais certinho, né? Tipo, como que tá todos os dados do e-commerce. Aqui é muita coisa, mas é o que, para mim, na minha visão, o e-commerce tem que ter para ter um acompanhamento. Porque eu até dou um exemplo. O e-commerce
chutando baixo, que ele quer faturar 30 mil reais por mês. Esse e-commerce que quer faturar 30 mil reais por mês, ele precisa naturalmente ter uma média diária de 1.000 reais. Então, mil, 1.200, 1.200. Aí chegou aqui, eu faturei 500. O que que acontece? Naturalmente, alguma das métricas variou. Lembrando aquela matemática que eu falei para vocês lá no começo. Ou foi sessões, ou foi taxa de conversão, ou foi ticket médio, por exemplo. Eu preciso entender qual dessas variou. Só que eu preciso quebrar por canais depois. Foi, por exemplo, foi ticket médio. Então, por exemplo, como que foi meu ticket médio no canal de Meta, Google, TikTok, e-mail marketing, WhatsApp, canal direto, Google Orgânico, sacolinha do Instagram, referral e outros. Porque naturalmente eu vou encontrar onde foi o problema para que eu possa trabalhar no dia de hoje diferente do que foi ontem, né? Você vai ver grandes varejistas tendo, tipo, não isso diário, eles vão ter até por hora, tipo, você vai pegar grandes e-commerce como Kabum, por exemplo, eles vão ter, tipo assim, hora a hora o que tem que faturar em toda a estrutura, porque eles vão acompanhando esses números de perto. E às vezes, você não acompanha nenhum número do seu e-commerce, aí você não bate sua meta no final do mês, aí você fala, meu Deus do céu, não bati a meta. Mas também você não estava acompanhando de perto, seu e-commerce estava o mês inteiro falando que não ia bater a meta. Se foi ver só no último dia, né? Você precisa se movimentar dentro do mês ali, né? Aqui, eu aconselho que vocês vejam a aula também lá para ter uma noção de como que é o uso dessa planilha aqui, ela em mais profundidade, detalhes. Nessa aula aqui eu também entro, eu posso até explicar para vocês, é o último ponto, que é a gente falando o que que você tem que acompanhar. Você tem que acompanhar o volume de aquisições de novos clientes que o seu e-commerce está fazendo. Então, por exemplo, o que mensura crescimento no e-commerce? Tem muita gente que olha só para o faturamento, mas de fato o que mensura o crescimento ali no e-commerce é a quantidade de novos clientes que eu estou adquirindo, né? Então, vai ter, se você não acompanhar isso, você está perdido. Se você olhar só o faturamento. Então, por quê? Porque hoje o que movimenta o e-commerce são duas grandes métricas, né? CAC e LTV. Quanto que eu estou pagando para adquirir aquele cliente e o quanto esse cliente deixa comigo de receita ao decorrer do ano, né? Se você aqui é esse negócio, essas duas métricas sendo utilizadas. Suponhamos que no mês de maio você teve um investimento de R$ 500 em ads, por exemplo. Você adquiriu 20 clientes novos, um ticket de 150, gerou 3 mil reais de receita, isso te deu um ROAS de 6 e um CAC de 25. Tem muita gente que ele vai olhar só pro mês aqui. Só que a pessoa não entende que esses clientes adquiridos em maio, eles vão voltar a comprar em junho, julho, agosto, setembro. Então, nesse cenário que eu deixo aqui, esses clientes de maio, em junho, eu fiz uma ação e eu consegui vender é, para 10 clientes que eu tinha adquirido em maio. Em julho, 6 clientes que eu adquiri em maio compraram de mim. Em agosto, um cliente comprou. Ou seja, a sua receita ela não foi 3 mil reais, ela foi de 6.400 reais, só que essa receita foi diluída ao longo do tempo. Então, e um outro ponto também, isso aqui você não vai parar de investir. Então, todos os meses você vai adquirindo novos clientes, e naturalmente isso vai virando uma bola de neve, porque você vai adquirindo novos clientes, vai reinvestindo, vai crescendo e seus clientes vão voltando, vão recomprando de você. É assim que se ganha dinheiro no e-commerce. Naturalmente aqui, ó, nessa venda, você vai ter margem de lucro maior do que nessa, porque você não precisou mais investir, porque o investimento veio aqui você só está colhendo aquilo que você plantou, né? Então, é extremamente importante você olhar para essas duas métricas e olhar para a CRM também. Posso fazer uma aula depois só de CRM com vocês, que eu já tenho algumas aqui no meu YouTube também, mas aqui é só para vocês entenderem essa métrica e o que que movimenta gera dinheiro para vocês de fato. Para finalizar, não adianta nada você ter tudo isso e você não ter bons produtos, né? Então, os nossos clientes que mais vendem, naturalmente, eles acertam nos produtos, né? Então, você precisa também acertar nos seus produtos para vender bem. Essa aqui foi uma aula do básico que você precisa para vender no seu e-commerce. Espero que tenha gostado e qualquer dúvida, deixa na descrição, se cadastra aqui para receber esse material e um abraço.